conhece a história de uma chuva tão grande que inundou toda a terra? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Este é Noé. Nos tempos de Noé, havia muita maldade no mundo. As pessoas estavam sempre brigando umas com as outras, falando mentiras, desrespeitando uns aos outros. As crianças eram egoístas e faziam brincadeiras de mau gosto. E isso tudo aconteceu porque as pessoas se esqueceram de Deus e se afastaram dele. Era tanta maldade, que o coração de Deus se entristeceu. E ele se arrependeu de ter criado o ser humano e resolveu destruir tudo. Mas quando olhou para a terra, Deus encontrou um homem bom, Noé. Ele era um homem justo e bondoso, porque era amigo de Deus. Então, Deus teve uma ideia, chamou Noé e disse: construa um barco. Na verdade, esse barco precisa ser gigante, uma arca, porque eu vou mandar uma chuva bem grande, tão grande que vai inundar toda a terra. Depois que a arca estiver pronta, entrarão nela, junto com sua família, um casal de cada animal. Mas não se preocupe com essa parte, porque com os animais eu me entendo. Apenas construa a arca, pois ela salvará suas vidas. Aqui estão as medidas e a lista de material. Será que Noé vai aceitar fazer uma tarefa tão difícil? Era um barco muito grande e bem complicado de fazer. E outra, no lugar onde Noé morava, não existia nenhum grande rio ou mar por perto. O que seus vizinhos iriam pensar? Com certeza iriam falar muito mal dele e de sua família, zombando de sua construção. E você? O que você faria se estivesse no lugar de Noé? Teria coragem de executar o plano de Deus? Mas Noé obedeceu a Deus, chamou seus filhos para ajudá-lo e juntos construíram uma grande arca. Foi um trabalho duro e bem difícil, não só pela construção em si, como cortar a madeira, encaixar as peças, mas o grande desafio mesmo era ouvir as pessoas rindo deles e dizendo que aquela construção era uma loucura total. Noé tentava alertar as pessoas sobre a grande chuva, mas elas simplesmente não acreditavam nele. O coração delas estava muito distante de Deus. Depois de tudo pronto, Deus falou com os animais, que de 2 em 2 entraram na arca. Depois de acomodados, Noé e sua família também entraram. E Deus selou a porta. E de repente, começou a chover. E choveu muito, hein? Simplesmente 40 dias e 40 noites de chuva intensa. Caiu tanta água do céu que toda a terra ficou inundada. Assim, não havia mais nada vivo no mundo, a não ser os animais que estavam a salvo na arca, junto com a família de Noé. E a chuva parou. Mas mesmo tendo parado de chover, ainda tinha muita água sobre a terra. Não tinha como eles saírem da arca ainda. Era preciso esperar. Esperar. Muitos e muitos dias esperando as águas baixarem. Fala sério, a gente já perde a paciência de esperar na fila da lanchonete para comprar batata frita. Agora imagina mais de 100 dias dentro de um barco todo fechado e cheio de bichos lá dentro fazendo... Você sabe, número 1, número 2, todos os dias. Imagina se fosse você lá dentro e sem batata frita. Que careta estaria fazendo nessa parte da história? Pois é, Noé e sua família tiveram que aprender a esperar.
Depois desses 40 dias chovendo e depois mais de 100 dias esperando as águas baixarem, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Mas ainda tinha muita água, não dava para sair. Era preciso esperar mais. E agora? Que careta você estaria fazendo? E assim foram mais 40 dias até Noé soltar um corvo. A ideia aqui era ver se já havia algum lugar seco sobre a terra. Mas como o corvo voltou, isso significava que ele não tinha onde pousar. Então, tinham que esperar um pouco mais. Depois de alguns dias, Noé soltou uma pomba, mas ela voltou, assim como o corvo. 7 dias depois, ele soltou a pomba de novo. E dessa vez, ela voltou trazendo uma folha de oliveira em seu bico. Isso significava que as águas já estavam bem baixas, ao ponto de já brotarem algumas plantas. Então, 7 dias depois, Noé soltou a pomba uma terceira vez, e dessa vez ela não voltou. Oba! Essa era a boa notícia que tanto esperavam. Noé e sua família já podiam sair da arca. Que felicidade! Eles puderam abrir as portas e finalmente sair dali, depois de tanta espera, e poder deixar os animais correrem livres pelos campos. Sim, Noé e sua família estavam muito gratos a Deus por terem conseguido passar por tudo isso e serem salvos. Por isso, louvaram a Deus com grande alegria. E Deus pintou no céu o primeiro arco-íris. Ele representa a aliança de Deus com Noé, com a promessa de nunca mais destruir a humanidade com um dilúvio. Você percebeu como vale a pena fazer as coisas certas? Mesmo quando no início parece meio sem sentido, no fim, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Obedecer a Ele, sem dúvida, é a melhor opção. Você sabia que uma grande construção causou nas línguas uma grande confusão? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Você se lembra do dilúvio que aconteceu na história da Arca de Noé que nós contamos aqui no grande livro? Se você ainda não assistiu, assim que acabar esse vídeo, pegue o link dela aqui na descrição, porque a história de hoje se passa depois dessa grande chuva. Naquele tempo, todas as pessoas do mundo falavam uma só língua. Sim, isso mesmo! Os povos que se formaram a partir da família de Noé foram crescendo e se multiplicando e formando muitas cidades que se desenvolviam cada vez mais, pois o Senhor tinha dado a eles a instrução para se espalharem sobre a terra. Um dia, as pessoas tiveram uma ideia. Se nos juntarmos, podemos construir algo grandioso. E se fizermos uma torre que chegasse até o céu? Imagine só! Todos verão como somos importantes. E eles começaram a construir a torre. Eles usavam um tipo especial de tijolo, porque seria uma torre muito, muito alta. Eles realmente queriam chegar até o céu. O coração daquelas pessoas estava cheio de vaidade e orgulho, e o Senhor não estava gostando nada disso. Afinal, sua instrução era para que se espalhassem sobre a terra, e eles estavam fazendo o oposto disso. Então, ele decidiu descer até a cidade para ver de perto a torre que estavam fazendo. Chegando lá, o Senhor percebeu
que eles trabalhavam unidos para construir algo que iria engrandecer a eles mesmos e cultivar ainda mais seu orgulho e vaidade. Então ele disse: eles são um só povo e falam uma só língua e estão construindo isso. Logo, logo, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Então, vamos fazer o seguinte: vamos confundir a linguagem deles para que não entendam mais uns aos outros. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Um dos trabalhadores falou algo com seu colega e ele fez uma cara estranha. Realmente, ele não entendeu o que o seu colega disse. E quando ele disse que não entendeu, foi o seu colega que fez uma cara estranha. Ele também não entendeu nada. E assim aconteceu com todos os trabalhadores daquela obra. Cada um falava em uma língua diferente e eles já não podiam mais se comunicar. Isso causou uma grande confusão naquela obra e todos simplesmente pararam de trabalhar e todos na cidade se dispersaram. Com o tempo, foram se encontrando as pessoas que falavam a mesma língua e eles se juntavam em grupos para formar uma nova comunidade e assim nasceram os povos e suas diversas línguas que se espalharam pela terra. Por isso, aquela cidade foi chamada de Babel, que significa mistura de línguas, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo e dispersou os povos com suas línguas por toda a terra. Impressionante! Percebeu o quanto o orgulho e a vaidade nos levam a fazer o contrário do que Deus nos instrui a fazer? A cada dia precisamos pedir a Deus humildade para vivermos uma vida de obediência. Esse é sempre o melhor caminho a seguir. Você conhece a história do menino hebreu que foi vendido como escravo no Egito? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Esse é José. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó. Pois é, gente, eu também acho esse negócio de filho preferido muito injusto, mas ninguém é perfeito, né? E esse defeito de Jacó causou uma grande confusão. Vejam só. Jacó mandou fazer para José uma roupa nova, toda colorida, a coisa mais linda. E é claro que seus irmãos ficaram com muito ciúmes daquela roupa chique que ele ganhou. E a cada dia, os irmãos de José tinham mais raiva dele, porque percebiam que ele era o favorito de Jacó. Um dia, José teve um sonho e foi contar a seus irmãos. Ele disse: "Eu sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe de trigo ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele." Ah, mas seus irmãos ficaram muito irritados com aquele sonho. Eles disseram: "Quer dizer então que você vai nos governar agora?" Ah, mas tá se achando muito esse José. Depois, José teve outro sonho. E da mesma forma foi contar a seus irmãos, dizendo: "Tive outro sonho. Foi assim: o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim." Dessa vez, seu pai ouviu o que ele falava e chamou sua atenção, dizendo: "Ora, veja, mas será que eu, sua mãe e seus irmãos teremos que nos curvar diante de você?" Seus irmãos ficaram com muito ciúme dele e seu pai ficou pensativo.
Uns dias depois, os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos nos campos, e seu pai pediu que ele fosse até lá para ver se estavam bem e trazer notícias deles. E José foi. Seus irmãos o viram de longe e já começaram a tramar. Ah, lá vem aquele sonhador metido. Vamos jogar ele no poço. Rúben, seu irmão mais velho, tentou protegê-lo, dizendo para não machucar ele. Mas o que fizeram foi terrível. Quando José chegou até eles, seus irmãos tiraram sua roupa nova colorida e jogaram ele num poço que estava sem água. Deixaram ele lá e foram comer. De repente, veio uma caravana que estava indo para o Egito para levar especiarias para vender. Foi quando eles tiveram uma ideia. Aproveitaram que Rúben, o irmão mais velho, não estava por perto, ofereceram José como escravo aos estrangeiros da caravana. E aqueles homens compraram José por 20 moedas de prata e o levaram para vendê-lo no Egito. Mas que coisa terrível! Olha, eu já vi irmãos que brigam como cão e gato, mas vender o próprio irmão como escravo? Eles passaram dos limites. Ah, mas quando Rúben voltou e não achou José no poço, ficou desesperado. Ele disse: "Vocês perderam a cabeça? Como vamos chegar em casa sem o nosso irmão? Nosso pai vai ficar inconsolável." Mas os irmãos tiveram uma ideia. Eles mataram um bode, passaram o sangue dele na roupa de José, que tinha ficado com eles, e foram para casa, dispostos a inventar uma história de que a encontraram assim no caminho. Quando Jacó viu a roupa ensanguentada de José, ficou em prantos, dizendo: "Um animal devorou o meu filho!" E chorou por muitos dias. Quando os estrangeiros chegaram no Egito, colocaram José à venda na feira da cidade. E Potifar, o capitão da guarda de Faraó, o comprou. Que situação terrível José estava vivendo! De filho preferido de seu pai, José foi transformado em um escravo num país estrangeiro, tendo que trabalhar duro e sem receber salário. Mas não pensem que Deus o abandonou. Não, Deus estava com José e abençoava tudo que ele fazia. E Potifar, seu senhor, percebeu que José prosperava em tudo que fazia, porque Deus estava com ele, e por isso promoveu José, colocando ele como administrador de tudo que ele tinha. E assim, Deus fez prosperar também tudo na casa de Potifar. Seus rebanhos ficaram mais viçosos, suas plantações produzindo muito, tudo estava indo muito bem. E Potifar estava muito feliz com a administração de José em sua casa. José era um rapaz bonito e inteligente, e isso fez com que a esposa de seu senhor Potifar ficasse interessada nele. Olha só, ela era uma mulher casada. Isso não é nada bom. Mas José não queria saber dela. Primeiro, porque ela era uma mulher comprometida, esposa de seu senhor. E também porque ele tinha uma grande responsabilidade em cuidar de tudo que Potifar possuía. Ele nem cogitou trair seu senhor. Ele era um homem fiel a Deus e sabia o que era certo e o que era errado diante dele. Mas a mulher insistia. Ela insistiu tanto que um dia ela segurou na roupa dele com força. E sabem o que ele fez? Ele saiu correndo. Fugiu daquela mulher, deixando a roupa que ela segurou para trás. E ela ficou tão brava com aquela situação que começou a gritar, dizendo que José tinha atacado ela. Vejam só, que mulher astuta! Ela ficou com a roupa de José. E quando Potifar chegou em casa, ela disse para ele que José a tinha atacado e que quando ela gritou, ele largou a roupa para trás e fugiu. Mas que mentira deslavada! Mas é claro que Potifar acreditou em sua esposa e por isso mandou José para a prisão. Nesse momento, José poderia estar pensando assim: poxa, fiz tudo certo e pela segunda vez fui injustiçado, mesmo tendo sido fiel em tudo. Mas não foi assim que José reagiu.
Sabem o que ele fez? Ele foi o melhor prisioneiro daquele lugar. O carcereiro gostava muito dele porque era bondoso e organizado. E por isso, o carcereiro colocou José como líder da prisão. E tudo que José fazia lá dava certo. Um certo dia, chegaram na prisão 2 novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei. E como de costume, José cuidava deles, como cuidava dos outros. Até que um dia eles tiveram sonhos. Na mesma noite, cada um teve um sonho diferente. E os 2 estavam preocupados com o que tinham sonhado. Quando José percebeu que eles estavam abatidos, foi conversar com eles. Então, o copeiro contou seu sonho a José. Ele disse que sonhou com uma videira. Essa videira tinha 3 galhos que produziam lindos cachos de uva que ele espremia numa taça e dava a Faraó. E José, dirigido por Deus, interpretou seu sonho dizendo: os 3 galhos são 3 dias. Em 3 dias, você vai voltar a seu cargo de copeiro e vai poder servir ao Faraó novamente. Quando isso acontecer, lembre-se de mim e fale para o Faraó me tirar daqui. Eu fui colocado aqui injustamente. Quando o padeiro viu que José deu uma boa interpretação para o sonho do copeiro, contou a ele também o seu sonho. Ele disse que tinha 3 cestas de pão sobre sua cabeça e na cesta de cima tinha muitos pães e doces que Faraó gosta. Mas as aves vinham e comiam tudo que havia nela. E José, dirigido por Deus, deu a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai matar você e as aves comerão a sua carne. Ui, que interpretação terrível! Acho que o padeiro não deve ter gostado nada do que José falou sobre seu sonho. Vamos ver o que aconteceu. 3 dias depois, era aniversário do Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os que trabalhavam com ele. E quando já estavam todos na festa, Faraó reapresentou o copeiro e o padeiro. O copeiro ele colocou de volta seu cargo, mas o padeiro ele mandou enforcar. Aconteceu exatamente como José havia falado quando interpretou os sonhos deles. Mas pergunta se o copeiro se lembrou de falar com Faraó sobre José. Nada, ele se esqueceu. 2 anos depois, Faraó teve um sonho muito intrigante. Ele estava às margens do rio Nilo e saíram do rio 7 vacas gordas e bonitas e elas começavam a pastar ali mesmo. Depois saíam do rio mais 7 vacas, mas essas eram magras e feias e elas foram para perto das outras. Então as vacas magras e feias comeram as vacas gordas e bonitas. E Faraó acordou. Depois Faraó voltou a dormir e veio a ele outro sonho estranho. 7 espigas de milho grandes e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mas essas eram mirradas e secas pelo vento leste. Então as espigas mirradas e secas engoliram as 7 espigas grandes e boas e Faraó acordou. De manhã, Faraó estava muito perturbado por causa dos sonhos e por isso mandou chamar todos os magos e sábios do Egito para vir e interpretar os sonhos que teve. Mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Nesse momento, o copeiro se lembrou de José e foi correndo falar com Faraó e disse: Faraó, quando eu fui preso, conheci um prisioneiro hebreu, que era servo do capitão da guarda. Eu e o padeiro tivemos sonhos perturbadores quando estávamos lá, e ele interpretou nossos sonhos, e aconteceu exatamente como ele disse. Eu voltei ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Quando Faraó ouviu isso, mandou imediatamente chamar José para vir falar com ele. José tomou banho, fez a barba, trocou de roupa e foi falar com Faraó, que disse a ele: Olha, José, eu tive 2 sonhos perturbadores e ninguém no Egito conseguiu interpretar esses sonhos. Me disseram que você é bom nisso. Será que você conseguiria interpretar os meus sonhos? Será que José será capaz de interpretar os sonhos de Faraó? O
que será que eles significam? No próximo vídeo, veremos o desfecho dessa história. Então aproveita e se inscreva no canal. Assim, você não perde a parte 2. Até a próxima! Tchau! Na parte 1 dessa história, vimos que Faraó estava angustiado com os sonhos que teve. Mesmo chamando todos os sábios e magos do Egito, ninguém conseguiu interpretá-los. Foi então que Faraó foi informado pelo copeiro sobre José e mandou chamá-lo, contando a ele os sonhos que teve. Vamos ver o que ele respondeu. E José respondeu: "Isso não depende de mim. É Deus quem te dará uma resposta." E Faraó contou seus sonhos a José, e ele disse o seguinte: Faraó teve um só sonho. Deus está te revelando neles o que irá fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas grandes são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também são 7 anos, mas de fome. Seus sonhos mostram que Deus dará 7 anos de fartura ao Egito e depois destes, 7 anos de fome, em que a terra não conseguirá dar frutos. E toda a terra será atingida por essa falta de alimentos. Deus te deu 2 sonhos, porque Ele está mesmo decidido a fazer tudo isso e será logo. Então, é melhor o faraó encontrar rápido um homem sábio e organizado para administrar os recursos do seu país. Será preciso guardar 1/5 de tudo que produzem nos anos de fartura, para que se preparem para os anos em que não terão colheita. Esse estoque de alimentos servirá para alimentar a população durante os anos de escassez. Faraó e todos os seus conselheiros ouviram o que José disse e acharam o plano que ele criou muito bom. E Faraó decidiu o que faria, dizendo a todos: "Será que no Egito existe algum homem mais sábio do que José? Dá para perceber que Deus está mesmo com ele. Olha, José, Deus revelou a você tudo o que fará. Então, não tem pessoa melhor do que você para administrar o nosso país. A partir de agora, todo o Egito está sob seu comando. Acima de você estarei somente eu, o faraó." Nesse momento, Faraó tirou do dedo um anel e o colocou no dedo de José, dando a ele a sua autoridade sobre todo o Egito. E vestiu José com roupas de linho fino e colocou um colar em seu pescoço. Que reviravolta surpreendente! Poucos minutos antes disso, José era um prisioneiro sujo e barbudo, preso injustamente e esquecido por seus amigos na prisão por 2 anos. José tinha todos os motivos para ficar triste, desanimado e reclamando das adversidades da vida. Mas ao invés disso, ele se manteve fiel e deu o seu melhor onde estava, mesmo sendo esse lugar a prisão do Egito. Que lição de vida José nos deu hoje, não é verdade? Mas ainda não acabou. E assim, José foi inspecionar a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra do Egito produziu muito, e José armazenava tudo que sobrava em estoques em cada cidade, juntando tanta comida que parou de anotar. Tinha realmente uma reserva enorme. Nesse meio tempo, José se casou e teve 2 filhos. Ao primeiro deu o nome de Manassés, que significa "Deus me fez esquecer meu sofrimento e a casa de meu pai." E ao segundo deu o nome de Efraim, que significa "Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido." E, por fim, terminaram os 7 anos de fartura no Egito e começaram os anos de fome. A terra secou e não produzia mais nada. Houve fome em toda a terra, mas no Egito o povo tinha alimento. Então as pessoas vinham de toda parte para comprar comida no Egito, e José administrava com sabedoria todo o estoque que armazenou nos 7 anos de fartura. Quando Jacó soube que havia comida para comprar no Egito, mandou seus filhos irem lá para comprar, pois já estavam passando necessidade. Jacó mandou ao Egito 10 de seus filhos e deixou o caçula, Benjamim, em casa com ele, porque tinha medo que alguma coisa acontecesse a ele.
Quando chegaram ao Egito, os filhos de Jacó se juntaram aos estrangeiros que estavam vindo para comprar comida, e toda a comida era vendida diretamente por José. Quando chegaram diante dele, seus irmãos curvaram-se, colocando seu rosto em terra. Eles não reconheceram José, ele estava muito diferente. Mas José reconheceu seus irmãos. No entanto, fingiu que não reconhecia e falou grosseiramente com eles, dizendo: "De onde vocês vêm?" E eles responderam: "Da terra de Canaã. Viemos comprar comida." E José os acusou de serem espiões. Mas eles negaram, dizendo: "Não, meu senhor, viemos apenas comprar comida. Somos todos irmãos e somos homens honestos." Mas José insistia em dizer que eram espiões. Assim, eles começaram a dar mais informações. "Somos um total de 12 irmãos. 10 de nós viemos aqui. O caçula ficou em casa com nosso pai e o outro já morreu." E José respondeu: "Ah, é? Então tragam aqui seu irmão caçula. Se não trouxerem, não os deixarei ir. Escolham um de vocês para ir buscar seu irmão mais novo e os outros vão ficar aqui presos, esperando ele chegar. Se ele não voltar, significa que vocês são mesmo espiões." E eles ficaram presos por 3 dias. No terceiro dia, José voltou a eles e disse: "Eu temo a Deus. Por isso vou ser bondoso com vocês. Escolham apenas um dentre os irmãos para ficar preso aqui, e os outros voltam para a casa de seu pai, levando comida para sua família, e em seguida tragam até aqui o irmão caçula, para comprovar que não são espiões. Assim poderei soltar o prisioneiro que ficou aqui." E os irmãos se reuniram e ficaram temerosos, porque acharam que estavam sendo punidos pelo mal que tinham feito a José quando venderam ele como escravo aos estrangeiros. Nesse momento, Rúben interferiu e disse: "Eu falei que não era para maltratar o menino, mas vocês não me deram ouvidos. Agora estamos sofrendo as consequências da maldade que fizemos a ele." E olha que interessante. José, agora fluente em língua egípcia, falava com seus irmãos por meio de um tradutor, porque fingia não reconhecer eles e por isso fingia que não sabia falar a língua hebraica. Mas ele estava entendendo tudo o que estavam falando. Por isso, depois de ouvir aquela conversa, ele se retirou e começou a chorar copiosamente. Depois de se recompor, José voltou a seus irmãos, escolheu Simeão para prender e deu ordem para os outros 9 voltarem em casa, como ele propôs. Depois, José mandou encher suas bagagens com bastante comida e, sem que eles vissem, devolveu o dinheiro que eles usaram para comprar aquele alimento. No meio do caminho, quando pararam para descansar, os irmãos de José perceberam que o dinheiro que eles usaram para comprar a comida tinha sido colocado de volta em sua bagagem. Então, eles tiveram muito medo. Eles disseram: "O que é isso que Deus está fazendo conosco?" Quando chegaram em casa, contaram tudo o que tinha acontecido a seu pai, que respondeu: "Nada disso. Vocês não vão levar o último filho da minha velhice. Eu já perdi um e o outro está preso. Agora já chega. Se eu perder mais esse, morrerei de tristeza." Mas Rubens, o filho mais velho, garantiu ao pai que ele mesmo protegeria o menino e que era necessário que ele fosse, senão aquele governador pensaria que eles eram espiões e mataria todos. Mas Jacó não concordou. Até que um dia a comida começou a acabar de novo e Jacó pediu que eles fossem novamente ao Egito para comprar mais. Mas eles disseram: "Se não levarmos Benjamim, não poderemos entrar no Egito, porque seremos mortos." E Jacó, ainda relutante, disse que não queria perdê-lo. Mas Judá se comprometeu: "Pai, eu vou cuidar dele. Confia em mim. Essa é a única forma de não morrermos de fome aqui." E Jacó respondeu: "Pelo visto, não tem outro jeito. Façam o seguinte então. Coloque na bagagem os melhores produtos da nossa terra e leve de presente para esse administrador. Levem também o dobro do dinheiro e devolvam o que foi colocado na bagagem de vocês, porque pode ter sido um engano. Peguem Benjamim e podem ir."
e que Deus tenha misericórdia de todos nós. E assim eles foram. Quando José viu Benjamim chegando com eles, pediu a seus empregados para prepararem um almoço delicioso e que trouxessem aqueles homens para comer com ele em sua casa. Quando viram que foram levados à casa do governador, ficaram com muito medo de estarem sendo punidos por causa do dinheiro que estava na bagagem. Então começaram a se explicar, dizendo que no caminho de volta encontraram aquele dinheiro em sua bagagem e que queriam devolver. Mas o empregado do governador disse a eles: "Não tenham medo, o dinheiro na bagagem de vocês foi providenciado pelo seu Deus, o Deus de seu pai, porque o seu dinheiro eu mesmo recebi." Quando souberam que iriam almoçar com o governador, prepararam os presentes que trouxeram e, quando José chegou, entregaram os presentes e curvaram-se com o rosto no chão. E José perguntou sobre seu pai e perguntou se aquele menino que estava com eles era o irmão caçula de quem haviam falado. E eles responderam que sim. Nesse momento, José não podia mais se conter e retirou-se para chorar. Trancado em seu quarto, José, profundamente emocionado, chorava de alegria por poder ver seu irmão caçula de novo. Depois de se recompor, José voltou à sala e pediu que servissem o almoço. E quando serviram a comida, colocaram uma porção 5 vezes maior para Benjamim, o caçula. Estavam todos perplexos com tudo que estava acontecendo. Depois do almoço, José chamou um de seus empregados e disse a ele: "Encha a bagagem desses homens o máximo que puderem com comida. Devolvam o dinheiro que eles trouxeram e na bagagem do caçula coloque minha taça de prata." E assim foi feito. Na manhã seguinte, bem cedo, os homens partiram e, antes que tomassem boa distância da cidade, José pediu ao seu empregado o seguinte: "Vá atrás daqueles homens e questione eles sobre terem retribuído o bem com o mal, roubando a taça de prata do seu senhor." E seu empregado obedeceu, e quando ouviram seus questionamentos, os filhos de Jacó responderam: "De jeito nenhum fizemos tal maldade. Pode olhar nossas bagagens. E se encontrar alguma coisa, seremos seus escravos." Ao que ele replicou: "Vamos fazer assim. Levarei como escravo somente aquele que for o dono da bolsa onde encontramos a taça de prata." E aqueles homens, certos de que não haviam roubado nada, abriram suas bagagens para serem revistadas. Mas, para sua surpresa, encontraram a taça do governador na bagagem de Benjamim. Eles ficaram desesperados. Logo na bagagem de Benjamim? Por que tudo isso estava acontecendo? E os filhos de Jacó estavam aterrorizados. Diante disso, fecharam suas bagagens novamente e voltaram à casa de José, que lhes perguntou: "Por que vocês fizeram isso? Tratei vocês tão bem aqui na minha casa, servi um banquete e vocês resolvem me roubar? Vocês não sabem que eu sou um homem poderoso e que posso adivinhar as coisas?" Ao que seus irmãos curvaram-se com o rosto no chão e disseram: "O que podemos dizer? Como poderemos provar nossa inocência? Deus te mostrou o nosso erro e agora seremos seus escravos." E José replicou: "De jeito nenhum, eu não sou tão mau assim. Vai ser o meu escravo apenas o dono da bagagem onde foi encontrada a minha taça. Os outros podem voltar para casa, estão livres." Pior ainda, eles pensaram: como voltariam para casa sem o filho caçula de seu pai? E Judá se pronunciou. Ele disse: "Olha, governador, nosso pai não queria deixar o nosso irmão caçula vir conosco, mas expliquei a ele que se ele não viesse, não poderíamos voltar aqui para comprar comida, e assim morreríamos todos de fome. Então eu disse a ele que ficaria eu mesmo responsável por ele e que poderia confiar em mim. O fato é que se eu chegar em casa sem esse menino, meu pai morrerá de tristeza. Eu imploro, deixe-me ficar como escravo no lugar dele." A essa altura, José já não podia mais conter suas emoções e mandou que todos os seus empregados saíssem da sala e revelou-se a seus irmãos. Em prantos ele disse: "Sou eu, José, seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo aos estrangeiros." Seus irmãos ficaram tão perplexos que não conseguiam falar.
E ele completou: mas não se preocupem, não se sintam culpados por terem me vendido para cá, porque foi para salvar muitas vidas que Deus me enviou para este lugar. Já tivemos 2 anos de fome e ainda teremos mais 5. Se eu não estivesse aqui, nosso pai não teria descendência, porque todos nós morreríamos de fome. Deus me enviou para nos dar esse grande livramento. Agora vão depressa, voltem a nosso pai, digam a ele tudo o que aconteceu e traga ele e todos os outros para cá. Suas esposas e filhos, tragam também tudo o que têm e os rebanhos. Vou preparar uma terra aqui no Egito para vocês morarem. E todos se abraçaram chorando e emocionados com tudo que Deus fez. Quando Faraó ficou sabendo sobre os irmãos de José, ainda completou, dizendo para levarem as carruagens reais para buscarem seus familiares, e prometeu que tudo de melhor que há no Egito seria para eles. E quando Jacó ficou sabendo de tudo, ficou muito feliz. E quando estavam a caminho do Egito, Deus falou com ele: Jacó, eu irei com você para o Egito. Lá você estabelecerá a sua família e sua descendência. Não se preocupe, eu mesmo estou levando você para lá e eu mesmo os trarei de volta. Que história, hein? Deus realmente nos surpreende com sua provisão e sua forma extraordinária de transformar a realidade mais dura e desfavorável em prosperidade e bênçãos imensuráveis. Deus é bom em todo o tempo. Louvado seja o seu nome. Amém. Você sabe o que aconteceu com Moisés depois que recebeu os 10 mandamentos? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Vocês se lembram da história dos 10 mandamentos que contamos aqui no grande livro? O link dela está aqui embaixo na descrição para você assistir depois. Nessa história, Moisés sobe ao Monte Sinai e Deus fala para ele os 10 mandamentos e escreve eles em 2 tábuas de pedras com seu próprio dedo. E depois de entregar os 10 mandamentos, Deus ainda dá a Moisés muitas instruções para que o povo pudesse caminhar em obediência. Mas como Moisés começou a demorar, o povo lá embaixo começou a ficar aflito. Sem seu líder por perto para orientá-los, eles começaram a tomar algumas decisões muito erradas. Eles chamaram Arão e falaram a ele assim: Olha, Arão, estamos sozinhos e aflitos aqui. Faça deuses para nos conduzir, porque Moisés já está lá há muito tempo e não desce nunca. Não sabemos o que aconteceu com ele. Então Arão falou para o povo: Tirem seus brincos de ouro e tragam tudo para mim. E assim o povo fez. E recebendo o ouro do povo, Arão juntou tudo, derreteu e moldou todo aquele ouro em formato de um bezerro. E disse ao povo: Pronto, aí estão seus deuses, podem adorá-lo. E no dia seguinte, todo o povo se reuniu diante do bezerro de ouro e cultuaram a ele. E aquele evento se transformou em uma grande festa e todos se entregaram à farra. Vendo isso, o Senhor, que ainda falava com Moisés, disse a ele: Moisés, você precisa descer lá. O povo que você tirou do Egito se corrompeu. Eles rapidamente desobedeceram às minhas instruções e agora construíram um ídolo de ouro e estão se entregando à farra diante dele. Estou vendo que esse povo é muito obstinado. Saia da minha presença, que eu mesmo vou lá e vou destruir tudo. E a partir de você farei uma nova nação.
Mas Moisés suplicou a Deus, dizendo: não faça isso, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. O que diriam os egípcios ao ver o povo que o Senhor libertou morrer no deserto? Lembre-se de que o Senhor prometeu aos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor prometeu a eles uma grande descendência e uma terra boa por herança. Então, Deus desistiu de destruir o seu povo, e Moisés desceu do monte com as 2 tábuas nas mãos para falar com eles. Josué, que o esperava ao pé do monte, disse a Moisés: estou ouvindo barulho vindo lá de baixo, parece som de guerra. Mas Moisés disse a ele: estou ouvindo som de música. E desceram em direção ao acampamento. Quando se aproximaram, viram o bezerro de ouro e as danças, e irado, Moisés jogou as tábuas no chão e elas se quebraram. Depois, ele pegou o bezerro de ouro, jogou no fogo e deixou ele queimar até virar cinzas. E jogando as cinzas na água, mandou que o povo bebesse. E chegou para Arão e disse: o que o povo fez para que você os conduzisse a tão grande pecado? E Arão respondeu: não fique irado comigo. Você sabe que o povo é propenso ao mal. Eles estão aflitos e me pediram para construir esses deuses, para conduzi-los, já que você estava demorando muito. Por isso, eu tive a ideia de juntar o ouro de seus brincos para fazer um bezerro. Então Moisés disse ao povo: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas juntaram-se a ele. E naquela tarde, muitos dos que ficaram de fora morreram. E Moisés disse a eles: vocês cometeram um grande pecado. Vou subir e pedir perdão a Deus por vocês. E chegando diante de Deus, Moisés pediu perdão pelo pecado do povo, e o Senhor respondeu a ele: vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e conduza o povo até o lugar que te falei. O meu anjo irá à sua frente. Eu não irei com vocês, porque esse povo é muito obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. E ouvindo de Moisés essas palavras, o povo chorou muito, arrependido. Moisés montou uma tenda no lado de fora do acampamento, chamada Tenda do Encontro. Sempre que alguém quisesse consultar ao Senhor, ia para lá. E toda vez que Moisés entrava nela, todo o povo ficava de pé às portas de sua tenda, observando até que ele entrasse. E quando Moisés entrava, uma nuvem descia e ficava à porta da tenda enquanto Deus falava com ele. Enquanto a nuvem permanecia ali, todo o povo se prostrava e adorava a Deus, cada um à porta de sua tenda. E Deus falava com Moisés diretamente, conversava com ele como um amigo. E quando Moisés saía para falar ao povo, Josué, que era seu auxiliar, permanecia na tenda do encontro. Em certa ocasião, Moisés conversava com o Senhor e decidiu fazer a ele um pedido especial. Ele pediu para ver a sua glória. Mas o Senhor disse a ele: eu te mostrarei toda a minha bondade, mas você não poderá ver a minha face. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Mas colocarei você em um lugar e passarei, e você me verá pela fenda da rocha. Eu o cobrirei com minha mão até que eu tenha acabado de passar. E então tirarei minha mão e você verá as minhas costas. Mas antes você precisa se preparar. Faça 2 tábuas de pedra como aquelas primeiras que eu te entreguei e escreverei de novo nelas.
e suba no monte Sinai amanhã. E assim fez Moisés. Então o Senhor desceu na nuvem e passou diante de Moisés. E imediatamente Moisés se prostrou e adorou a ele, dizendo: Senhor, nos acompanhe nessa jornada. Teu povo é obstinado. Perdoa as nossas ofensas e faça de nós a tua herança. E o Senhor respondeu a ele: Faço com você uma aliança. Farei maravilhas diante do meu povo. Sejam obedientes, e eu tirarei todos os seus inimigos do seu caminho. Tenham cuidado com a cultura dos povos por onde vocês passarem. Não sejam influenciados pela cultura deles. Sejam obedientes em todo o tempo e não façam ídolos para adoração. Eu sou o seu Deus. E Moisés ficou diante do Senhor por 40 dias em completo jejum, ouvindo suas palavras. E foram escritos os 10 mandamentos nas novas tábuas que Moisés levou ao descer do monte Sinai. Quando Moisés chegou ao acampamento, algo totalmente inesperado aconteceu. Seu rosto resplandecia uma forte luz. E um grande temor tomou conta de todo o povo. E assim, Moisés transmitiu a eles novamente os 10 mandamentos e a nova aliança que Deus tinha estabelecido com eles. E assim, o povo seguiu, conduzido pelo Senhor, rumo à terra prometida. E pelo caminho, ainda passaram por muitas aventuras. Em breve, elas chegam por aqui, no grande livro. Nos vemos lá! Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Você conhece a história do menino ruivo que foi ungido rei de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Vocês se lembram das histórias de Débora e de Sansão que contamos aqui no grande livro? Na época dessas histórias, o povo de Israel era liderado por juízes. Débora e Sansão foram alguns dos juízes que Deus escolheu para aquele tempo. Mas depois de alguns anos, sendo liderados por juízes, o povo observou que outros povos não tinham juízes, mas reis, e quiseram ser como eles. Por isso, começaram a clamar a Deus por um rei que os governasse. Ué, mas eles já não eram governados pelo Senhor? Para que precisavam de um rei? Vá entender. Então, Deus ouviu o clamor de seu povo, chamou o profeta Samuel e falou para ele assim: Amanhã virá até você um homem da tribo de Benjamim. Você deve ungí-lo rei sobre Israel. E no dia seguinte, um jovem benjamita chamado Saul procurava por uma jumenta que se perdeu e decidiu consultar ao profeta para ver se conseguia encontrá-la. Ele acabou chegando até Samuel e, de acordo com o que Deus ordenou, Samuel o ungiu rei. Que fato inesperado! Imagine só, você andando na rua, procurando por algo que perdeu e, de repente, um profeta te chama e te unge rei. Deve ter sido inusitado. Mas, de fato, Deus estava com Saul e começou a governar através dele. No começo, ele foi um bom rei, obedecendo ao Senhor e fazendo tudo conforme Deus o instruía. Nessa época, os filisteus dominavam todo o povo de Israel e o Senhor tinha a intenção de libertar seu povo dos filisteus
através do rei Saul. Mas, infelizmente, ele começou a fazer algumas coisas erradas e a desobedecer ao Senhor, desprezando as leis de Deus, tornando-se rebelde. A desobediência gera rebeldia, e a palavra de Deus nos ensina que a rebeldia é pior do que a feitiçaria. O que Saul estava fazendo era muito grave, e Deus não estava mais com ele. Nesse momento, Deus falou com o profeta Samuel tudo o que estava acontecendo e pediu para ele alertar ao rei Saul. Mas Saul não deu ouvidos ao profeta. Quando Saul percebeu que Deus já não estava mais com ele, foi até o profeta ver se poderia fazer algum sacrifício ao Senhor para que ele voltasse a estar ao seu lado. Mas o profeta respondeu a ele assim: Você acha que Deus se agrada mais de sacrifícios do que da obediência? Nada disso! A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E dali em diante Samuel não se encontrou mais com Saul. Então Deus chamou Samuel novamente e falou com ele assim: Escolhi um novo rei para Israel. Vá até Belém e leve óleo, pois você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Lá eu te direi qual deles escolhi. E assim ele foi. Chegando lá, Jessé o recebeu muito bem. Imagine só, o profeta veio em sua casa. E vendo Eliabe, o filho mais velho de Jessé, pensou: deve ser esse que vou ungir rei. Ele é forte, bonitão. Mas o Senhor disse a ele: Não, Samuel, não é esse que escolhi. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé mostrou a ele outro filho seu, Abinadab. Mas o Senhor disse a Samuel que não era aquele também. E depois apresentou-lhe Samá. Mas o Senhor continuou dizendo que não era esse. Depois de mostrar 7 de seus filhos, Deus falou a Samuel: Não foi nenhum destes que escolhi. E Samuel ficou intrigado. Então perguntou a Jessé: Mas você não tem mais nenhum filho? E ele respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel mandou chamá-lo e ele veio. Era Davi. Nesse momento, Deus falou com Samuel: É esse, unja o rei de Israel. Então Samuel pegou um chifre, encheu de óleo e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para casa. Davi era um jovem ruivo e muito bonito. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e sempre que estava no campo, tocava sua harpa e adorava a Deus. Já o rei Saul sofria. Desde que o Senhor se apartou dele, ele vivia atormentado e nervoso. Um dia, um de seus servos disse a ele que deveria encontrar alguém para tocar a harpa para ele, e isso o acalmaria. Então, o rei mandou um de seus servos encontrar alguém que pudesse vir tocar a harpa para ele, e esse servo conhecia Davi e sabia que ele tocava a harpa muito bem. Então mandou chamá-lo. E Davi apresentou-se ao rei Saul.
e passou a trabalhar para ele. E toda vez que ele ficava atormentado, Davi tocava a harpa e ele se acalmava. E Saul estava muito satisfeito com Davi. E olha que interessante, Davi havia sido ungido rei de Israel, mas ainda não era rei de fato. Deus estava mesmo com ele. Você deve lembrar da história de Davi e Golias que contamos aqui no grande livro. Ela aconteceu bem nessa época em que Davi começou a frequentar a casa de Saul. E aquela batalha foi histórica. Todos na cidade comentavam sobre a fama de Davi. E isso chamou a atenção de Jonatas, filho de Saul, que foi lá conhecê-lo. E os dois se tornaram melhores amigos. E admirado pela coragem de Davi, Saul manteve ele consigo e não deixou mais ele voltar para a casa de seu pai. E tudo que Saul mandava Davi fazer, ele fazia com tanta habilidade que Saul deu a ele um alto cargo em seu exército. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Saul ouviu as mulheres dos soldados cantando uma música que dizia assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ah, isso deixou Saul muito irritado. Ele pensou: o que mais falta a Davi? Só mesmo a coroa. Já o amam como rei. O nome disso é inveja. E esse sentimento é muito destrutivo. E daquele dia em diante, Saul passou a desprezar Davi, porque percebia que Deus estava com ele. E Davi continuou servindo no exército do rei, comandando suas tropas com muita habilidade. E a cada dia, sua fama aumentava ainda mais no meio do povo. E Saul ficou com tanta inveja de Davi que queria matá-lo. E ele tentou matar Davi várias vezes, mas Davi sempre se desviava de sua lança. Depois de escapar algumas vezes, Davi foi falar com Jonatas. Ele disse: que crime eu cometi para que seu pai, o rei, queira me matar? Mas Jonatas disse a ele: não pense assim. Se meu pai quisesse te matar, teria falado comigo. Mas Davi disse a ele: que nada, seu pai sabe que somos amigos. Ele não iria te contar, porque sabia que você me protegeria. Vamos fazer o seguinte: vou me esconder no campo durante a festa da lua nova e não vou aparecer para o jantar. Se o rei sentir minha falta, diga a ele que fui celebrar a festa da lua nova na casa dos meus pais. Se ele se irar contra mim, você saberá que o que eu penso é verdade. E durante a festa, aconteceu como Davi previu. Quando Saul soube que Davi não viria para a festa, ficou muito irado. E assim, Jonatas foi correndo avisar Davi em segredo, que o que ele pensava era mesmo verdade. Então, Davi fugiu para salvar sua vida. Ele passou por cidades, cavernas e até florestas. Mas Saul começou a procurar por ele, porque estava mesmo decidido a matá-lo. Davi seguia sempre fugindo de Saul e se escondendo onde podia. Durante esse tempo, muitos homens se juntaram a ele, e ele acabou formando um pequeno exército. Certo dia, estavam com seus homens no fundo de uma caverna e, de repente, Saul, que o procurava, entrou naquela caverna para fazer... como posso dizer? Número 2. Imagine só! Saul entrou ali sem saber que eles estavam ali no fundo e
estava numa situação um tanto constrangedora e vulnerável. Então, um dos homens disse a Davi: Senhor, essa é sua chance. Deus te entregou Saul em suas mãos. Mas Davi não fez nada com Saul. Acreditam? Ele chegou bem perto do rei e, sem que ele percebesse, cortou um pedaço do seu manto e disse aos seus soldados: Deus me livre fazer alguma coisa contra o ungido do Senhor. E Davi proibiu seus homens de fazerem qualquer coisa contra o rei. E sem perceber nada, Saul saiu da caverna e seguiu seu caminho. Nesse momento, Davi saiu de dentro da caverna e gritou: Por que você acha que quero te fazer mal? Hoje tive a oportunidade de tirar sua vida aqui dentro dessa caverna. Mas apesar de meus homens insistirem, eu nunca ergueria a mão contra o ungido do Senhor. Veja o pedaço do manto que cortei. Apesar de saber que você quer me matar, eu não fiz nada contra você, mesmo tendo a oportunidade em minhas mãos. E Saul, reconhecendo Davi, disse em prantos: Você é melhor do que eu. Apesar de eu ter te tratado tão mal, você me tratou bem. Agora tenho certeza de que você será rei em Israel. E Saul recolheu seus homens e voltaram para casa. E Davi e seus homens voltaram para a caverna. Algum tempo depois, Saul se esqueceu de tudo isso e, recebendo informações de onde Davi estava, juntou alguns homens e foi atrás dele de novo. Quando chegou próximo ao local para acampar, Davi ficou sabendo que Saul estava atrás dele de novo. De longe, Davi observava o acampamento deles e, depois que se deitaram, ele desceu até lá com um de seus homens e encontrou Saul dormindo com sua lança cravada no chão ao lado de sua cabeça. O soldado que acompanhava Davi disse: Posso acabar com ele com um só golpe, meu senhor? Mas Davi o repreendeu. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e continuar inocente? Nada disso. Vamos pegar a lança dele e esse jarro com água e vamos embora. Então, Davi subiu uma colina próxima de onde estavam acampados e chamou por Abner, comandante do exército de Saul. Abner, onde você estava que não protegeu o seu senhor? Alguém esteve aí para matá-lo e vocês nem viram. Onde estão a lança e a água que estavam ao lado dele enquanto ele dormia? Nesse momento, Saul reconheceu a voz de Davi e levantou-se. E Davi disse a ele: O que eu te fiz, meu senhor? Por que você continua me perseguindo? E Saul respondeu: Pequei contra você, me perdoe. Você poderia ter me matado, mas me poupou. Cometi um grande erro. E Davi disse a ele: Eu nunca levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Pode enviar um servo aqui para buscar sua água e sua lança. E mais uma vez, cada um seguiu o seu caminho. Dessa vez, Davi foi procurar um lugar entre os filisteus para morar. E quando Saul ficou sabendo disso, parou de perseguir Davi. Depois de algum tempo, os filisteus continuaram atacando os israelitas. E em uma dessas batalhas, os filisteus avançaram fortemente contra o exército de Saul. E depois de vencerem, eliminaram Saul e seus 3 filhos, inclusive Jonatas. Quando Davi ficou sabendo da morte do rei e de seu melhor amigo, caiu em prantos. E por muitos dias Davi lamentou a morte deles.
Passando algum tempo, Deus falou com Davi para ir para Hebrom, uma cidade de Judá. E ele obedeceu. E ali se estabeleceu e formou família. E os homens de Judá se juntaram e ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Depois de reinar sobre Judá e lutar muitas batalhas em favor deles, todos perceberam que Deus estava mesmo com Davi. Então, homens de todas as tribos se reuniram e ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando foi ungido e reinou em Israel por 40 anos. Uau! Que história emocionante! Davi era mesmo um homem segundo o coração de Deus, e o Senhor esteve em todo o tempo com ele. Que cada dia possamos aprender a ser obedientes e fiéis como Davi. Amém! Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história do profeta que desafiou um rei desobediente a Deus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos e muitos anos atrás, existiu em Israel um rei chamado Acabe. E ele não foi um rei bom, porque desobedeceu ao Senhor. A Bíblia diz que Acabe fez o que desagrada ao Senhor mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele achava que não tinha problema em pecar contra Deus. E além disso, ele se casou com Jezabel, uma adoradora de Baal, um falso deus, e começou a adorar a ele junto com ela. E não parou por aí. Acabe ainda construiu um templo para Baal e também um altar de adoração a ele. Quanta desobediência! Vocês lembram da lei de Moisés? Ela diz que só devemos adorar a Deus, nosso Criador. Ele é o único Deus verdadeiro e digno de ser adorado. O que Acabe estava fazendo não era nada bom. Vamos ver o que aconteceu. Tudo que Acabe fez deixou Deus muito irritado. Então, um profeta de Deus chamado Elias veio a Acabe e disse a ele assim: não haverá mais chuva nem orvalho sobre a terra, até que eu fale o contrário. Depois disso, Deus falou para Elias se retirar da cidade e se esconder perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. E ele ainda disse ao profeta: você beberá da água do riacho e eu enviarei corvos para te alimentarem. E Elias obedeceu ao Senhor. E aconteceu exatamente como Deus falou. Os corvos iam até o profeta e levavam pão e carne para ele, de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Mas assim como o profeta anunciou, não choveu mais em Israel aqueles dias. E com o passar do tempo, sem chuva, aquele riacho acabou secando. E Elias já não tinha mais de onde tirar água para beber. Nesse momento, Deus falou com o profeta novamente: vá para a cidade de Sarepta. Eu falei com uma viúva para te alimentar. E assim Elias fez. Chegando em Sarepta, encontrou uma viúva recolhendo gravetos. Então ele pediu a ela um pouco de água.
Quando ela estava indo buscar a água, ele completou: pode trazer um pouco de pão também? E a viúva respondeu: ó meu senhor, não vou poder te ajudar dessa vez. Tudo que eu tenho em casa é um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija para mim e para meu filho. Por isso, eu vim aqui recolher alguns gravetos para assar meu último pão, para fazermos a nossa última refeição e esperar pela morte. Então, o profeta disse à viúva assim: não tenha medo, vá para casa, faça um pão, traga um pouco para mim e divida o restante com seu filho. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. E a viúva fez como o profeta orientou. E aconteceu exatamente como o profeta Elias havia declarado. A farinha não acabou e o azeite na botija não secou. Assim, Elias, a viúva e seu filho tiveram comida todos os dias em que o profeta esteve em sua casa. Mas certo dia, o filho da viúva ficou doente e ele foi piorando, até que de repente parou de respirar. Desesperada, a viúva correu até o profeta Elias e, chorando, pediu socorro. Então, o profeta foi até o quarto do menino e orou a Deus, dizendo: ó Senhor, faz voltar a vida desse menino. E Deus ouviu a oração de Elias. Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. O menino voltou a respirar. Sim, ele ressuscitou. Quando Elias levou o menino até sua mãe, totalmente restaurado, ela, maravilhada, disse a ele: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor que sai da sua boca é a verdade. Uau! Elias era mesmo um homem de Deus. Mas sua história não acaba aqui. Ainda tem muito mais chegando por aí. Vamos ver o que aconteceu. Depois de 3 anos de seca, Deus falou com o profeta Elias mais uma vez, dizendo: volte ao rei Acabe e apresente-se a ele, porque eu farei chover novamente sobre a terra. Depois de 3 anos sem chover, as plantações secaram e havia uma grande fome naquela região. Por esse motivo, o rei Acabe convocou Obadias, um homem muito temente a Deus, para ajudá-lo a administrar o seu palácio. Já a esposa do rei, Jezabel, fazia algo totalmente terrível. Ela estava eliminando de Israel todos os profetas do Senhor. Sabendo disso, Obadias escondeu em cavernas 100 profetas e levava para eles água e comida. Certo dia, o rei Acabe chamou Obadias para percorrerem juntos as terras vizinhas para ver se achavam algum alimento para seus animais, e eles se dividiram, indo Acabe para um lado e Obadias para o outro lado. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou e, reconhecendo o profeta, Obadias prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: é você mesmo, Elias? E ele respondeu: sim, sou eu. Vá ao seu senhor Acabe e diga a ele que Elias está aqui para vê-lo. E ele levantou-se e disse ao profeta: ah, meu senhor, essa tarefa que você está me pedindo é muito arriscada. O rei Acabe tem te procurado esses anos todos de seca, e todo lugar que ele ia e diziam que você não estava lá, ele ficava furioso
e fazia as pessoas jurarem que realmente não te viram. Parece mesmo que Deus tem te escondido e te protegido. Agora, imagina se eu vou até ele, digo que você está aqui e quando ele chega aqui, você não está mais. Ele vai me matar. Mas Elias deu a Obadias a sua palavra, dizendo: pode confiar em mim. Hoje vou me encontrar com o rei Acabe. Então Obadias foi até o rei e disse a ele que Elias estava esperando por ele. E Acabe foi encontrar-se com o profeta. Quando chegou diante dele, disse: ah, então é você, Elias, o perturbador de Israel. E o profeta respondeu: não sou eu quem tem perturbado Israel. Quem tem feito isso é você e sua família, abandonando os mandamentos de Deus e adorando a falsos deuses, esses Baalins. Convoque todo o povo de Israel e diga para me encontrarem no Monte Carmelo. Convoque também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, aqueles que comem à mesa com Jezabel. Chegando ao Monte Carmelo, o profeta disse a todo o povo: até quando vocês ficarão divididos entre servir a Deus ou a esses Baalins? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Mas o povo não respondeu nada. E Elias continuou dizendo: eu sou o único profeta do Senhor que restou. E aqui tem 450 profetas de Baal. Peguem 2 novilhos, escolham um deles, preparem seu holocausto, a lenha e o altar, mas não acendam fogo. Eu farei o mesmo. Depois, clamem ao seu Deus Baal, e eu clamarei ao Senhor, Deus de Israel. Aquele que responder com fogo, queimando a oferta, esse é o Deus verdadeiro. E o povo achou boa a ideia do profeta. Então, os 450 profetas de Baal fizeram como proposto, preparando o novilho e começaram a clamar ao seu Deus. Eles clamaram a manhã toda até o meio-dia e nada aconteceu. Mas eles continuaram, gritavam, esperneavam, imploravam, mas ninguém respondia. Já era final da tarde e nada acontecia, nenhuma fagulha de fogo aparecia. Então Elias chamou ao povo, dizendo: cheguem aqui perto de mim. E o profeta consertou o altar do Senhor que estava em ruínas, colocando 12 pedras sobre ele, uma para cada tribo de Israel, e ali construiu um altar de adoração ao Senhor. Ao redor do altar, ele cavou uma valeta, e sobre o altar ele colocou a lenha e o novilho para o holocausto. Quando estava tudo pronto, ele disse ao povo: agora encham 4 jarras bem grandes com água e derramem sobre o altar. E assim eles fizeram. Depois ele pediu que repetissem isso por mais 2 vezes. E assim o povo fez, encharcando completamente o altar, a lenha e preenchendo toda a valeta que ele cavou com água. Depois disso, o profeta Elias se colocou à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti.
Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O fogo do Senhor desceu do céu. Ele queimou completamente a oferta, a lenha, as pedras, o altar e até mesmo toda a água que havia na valeta que o profeta cavou. Quando o povo viu isso, prostrou-se em terra e disse: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Então Elias mandou prender todos os profetas de Baal e depois disse ao rei Acabe: "Volte ao seu palácio e faça uma refeição, porque estou ouvindo barulho de chuva pesada." E ele foi. Em seguida, Elias subiu até o ponto mais alto do Carmelo, ajoelhou-se e colocou seu rosto entre seus joelhos e orou a Deus. Então disse a seu servo: "Olhe em direção ao mar." E ele disse: "Não tem nada ali." Então o profeta falou para ele olhar novamente, mas de novo ele não viu nada. 7 vezes o profeta pediu ao servo para voltar lá e ver, mas na 7ª vez ele disse: "Eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, se levantando do mar." Então Elias disse a ele: "Levante-se e vá até o rei Acabe e diga que a chuva se aproxima." E assim como o Senhor falou com o profeta Elias, o céu se encheu de nuvens, começou a ventar e chover forte sobre a terra novamente. Impressionante! Elias era mesmo um homem de Deus. Ele ficou conhecido como o profeta do fogo. E você viu como a oração a Deus é poderosa? Ele fez ressuscitar um morto e fez cair fogo do céu. Esse é o poder do nosso Deus. Então já sabe, né? Quando estiver em uma situação difícil, faça como o profeta Elias. Ore a Deus, clame a Ele com fé. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Você sabia que uma mulher se transformou em uma estátua de sal? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra quando contamos a história de Abraão aqui no grande livro? Nessa história, vimos Abraão sendo chamado para sair de sua terra e do meio de seus parentes para um lugar que Deus tinha preparado para sua descendência. Mas Abraão levou com ele seu sobrinho Ló. Vocês se lembram dele? Eles começaram a prosperar muito e tiveram que se separar. Mas também Deus tinha falado para Abraão sair do meio dos seus parentes. Ai, ai! E quando eles decidiram se separar, o que Abraão disse para Ló? Quem se lembra? Isso mesmo! Abraão disse que Ló poderia escolher para que lado queria ir. E assim, ele iria para o lado oposto que Ló escolheu. E Ló escolheu o lugar mais promissor, o Vale do Jordão. E é aqui que começa a história de hoje. Ló e sua família mudaram então seu acampamento para a cidade de Sodoma, que ficava no Vale do Jordão. Um lugar muito próspero, mas onde as pessoas eram muito perversas. Depois de algum tempo, Abraão e Sara receberam a visita de 3 anjos que anunciaram que Sara iria ter um filho. Depois de darem a notícia a eles, os anjos se levantaram para partir e Abraão os acompanhou para se despedir. E de onde eles estavam, podiam ver a cidade de Sodoma lá embaixo. Então, um deles falou com Abraão: "O Senhor vai te revelar o que fará logo em breve. Você, Abraão, será pai de uma nação grande e
poderosa, e por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu te escolhi para que você ensine a todos os seus descendentes a serem justos e corretos diante do Senhor. Mas chegaram até mim graves acusações contra Sodoma e Gomorra. O pecado deles é tão grave que decidi descer até lá para ver se é verdade. E assim, eles desceram em direção a Sodoma, mas Abraão continuou falando com o Senhor. Ele disse: o Senhor vai destruir essas cidades por causa das pessoas más que estão lá? Mas e as pessoas boas que moram lá também? E se tiverem 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade mesmo assim? E o Senhor respondeu: se tiverem 50 justos na cidade, vou desistir de destruir tudo por amor a eles. E Abraão disse: e se tiverem 45 justos? E o Senhor respondeu: da mesma forma, por amor aos 45 justos, não destruirei a cidade. E se forem 40? Disse Abraão. Da mesma forma, disse o Senhor. E Abraão disse: me perdoe, Senhor, está perguntando tanto, mas e se forem somente 30 justos? E ele respondeu: por 30 justos, eu também pouparei a cidade. E 20? Também. E Abraão ainda disse: agora eu prometo que é a minha última pergunta. E se forem somente 10 justos naquela cidade? E Deus respondeu a ele: se houver 10 pessoas justas em Sodoma, não a destruirei. Depois disso, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma e Ló estava na entrada da cidade. E quando os viu, foi logo recebê-los e disse a eles: meus senhores, por favor, fiquem na minha casa. Vocês podem jantar lá e passar a noite, e de manhã cedo podem continuar sua viagem. Mas eles disseram: não precisa, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu, e eles foram. Quando terminaram de jantar, antes de se deitarem, apareceram na casa vários homens da cidade e chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram para sua casa? Traga eles para fora, porque vamos machucar eles. Que terrível! Os homens de Sodoma eram mesmo muito maus. Quanta perversidade! Realmente eram verdadeiras as acusações contra aquela cidade. Ouvindo isso, Ló saiu e suplicou que aqueles homens fossem embora, mas de nada adiantou. Eles empurraram Ló com violência e avançaram contra a porta para arrombá-la. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Os 2 visitantes puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta, e em seguida feriram todos aqueles homens perversos com cegueira, e eles já não podiam mais enxergar nada e ficaram completamente desnorteados. Então, os anjos disseram a Ló: você tem mais parentes na cidade? Se tiver, tire todos eles daqui, porque vamos destruir esse lugar. Então, Ló foi até os noivos de suas filhas e disse a eles para saírem imediatamente da cidade, porque o Senhor iria destruir tudo. Mas eles acharam que ele estava brincando. Quando amanheceu, os anjos chamaram Ló novamente, mas como ele demorou muito, os anjos pegaram ele pela mão, junto com sua família, e os retiraram à força da cidade, e disseram a eles: fujam para salvar suas vidas. Vão para as montanhas e não olhem para trás. A maldade desse lugar é muito grande, por isso Deus irá destruir tudo. Mas Ele nos trouxe aqui para salvar você e sua família. Lembre-se, não olhem para trás.
E Ló perguntou se poderia ir para a cidade vizinha chamada Zoar, e eles consentiram. Assim, Ló e sua família partiram, e quando chegaram a Zoar, o Senhor fez chover fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo tudo naquelas cidades. Mas ao ouvir o som da destruição, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal, deixando Ló sozinho com suas filhas. E com medo de ficar em Zoar, Ló partiu para as montanhas e passou a morar lá com suas filhas dentro de uma caverna. De fato, não haviam nem 10 justos em Sodoma e Gomorra, e Deus colocou fim à maldade e à perversidade daquele lugar. Mas ele não se esqueceu de Ló, mandou 2 anjos para tirar ele de lá com sua família. Só que sua esposa não obedeceu às instruções. As instruções de Deus são feitas para nos proteger, e toda vez que desobedecemos, ficamos desprotegidos e coisas ruins acabam acontecendo, assim como a esposa de Ló. Lembre-se sempre, Deus nos ama e por amor a Ele, obedecemos. Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história da jumenta que falou? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles andaram pelo deserto sob a liderança de Moisés rumo à terra prometida. No caminho, lutaram muitas batalhas, e o Senhor estava com eles e sempre os ajudava a vencer. O povo de Israel era muito numeroso e, conforme conquistavam territórios, se espalhavam sobre as terras daquela região. E nas proximidades de onde estavam, havia um povo chamado Moabe. Balaque, rei dos Moabitas, percebeu que o povo de Israel estava conquistando os povoados vizinhos e viu que Deus estava mesmo com eles. Por isso, ele ficou com muito medo. Depois de pensar em uma solução para seu problema iminente, Balaque teve uma ideia. Próximo dali, havia um homem chamado Balaão, que era conhecido por ser vidente. Balaque resolveu mandar mensageiros a ele com um pedido de ajuda, que dizia mais ou menos assim: um povo muito numeroso saiu do Egito e acampou perto do meu povoado. Venha até Moabe e amaldiçoe eles, porque são muito fortes e não podemos vencê-los se você não nos ajudar. Sei que todo que você abençoa é abençoado, e todo que você amaldiçoa é amaldiçoado. E os mensageiros seguiram viagem até Balaão, que morava em Petor, perto do rio Eufrates. Quando chegaram lá, entregaram a Balaão a mensagem de Balaque e depois de ler, Balaão disse o seguinte:
Fiquem aqui essa noite e amanhã darei a vocês a resposta que o Senhor me deu sobre isso. E eles concordaram. Durante a noite, Deus foi falar com Balaão e perguntou a ele: quem são esses homens que estão com você? E ele respondeu: são mensageiros do rei Balaque de Moabe. Eles me trouxeram uma mensagem me pedindo para amaldiçoar um povo numeroso que está acampado perto do seu povoado. Ele diz que essa é a única forma de vencê-los. E Deus respondeu a ele: não vá com eles. Você não pode amaldiçoar esse povo porque são abençoados. Na manhã seguinte, Balaão chamou os mensageiros e disse a eles: voltem para sua terra, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Então os mensageiros voltaram a Balaque e disseram a ele que Balaão não quis vir com eles. Então Balaque reuniu outro grupo para serem mensageiros e falarem com Balaão. Esse grupo era maior que o outro, e ele chamou líderes ainda mais importantes de Moabe para entregar uma segunda mensagem ao vidente. Eles partiram em viagem e, chegando a Balaão, disseram a ele assim: Balaque te envia essa mensagem, que nada o impeça de vir até mim. Vou te recompensar generosamente e vou fazer tudo o que você disser. Por favor, venha até aqui e amaldiçoe esse povo. Balaão disse aos mensageiros: mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer nada que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Então, fiquem aqui essa noite e eu vou descobrir o que o Senhor tem mais para me dizer. E eles ficaram. Durante a noite, Deus foi falar com Balaão e disse: já que esses homens vieram até você, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e, montado em sua jumenta, acompanhou os mensageiros de Balaque. Mas Deus não queria que ele amaldiçoasse seu povo. Então, o anjo do Senhor se colocou no caminho para impedir que ele passasse. Quando a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada na mão, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão então bateu nela para que ela voltasse para o caminho. Ah, isso não se faz! Não podemos maltratar os animais! Então, o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Então ele bateu nela de novo. Pobre jumentinha, isso não se faz! Depois disso, o anjo se colocou em um lugar estreito, onde não podiam se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, deitou-se embaixo de Balaão. Balaão ficou muito irritado com a jumentinha, então bateu nela de novo. Oh não, que atitude terrível! Ah, mas o Senhor não estava gostando nada do que ele estava fazendo com a pobre jumentinha. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus abriu a boca da jumentinha e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz para você me bater 3 vezes? O quê? Uma jumenta falando? Impressionante! Mas Balaão não parecia admirado. Ele respondeu à jumenta e disse a ela: você está me fazendo de bobo. Se eu tivesse uma espada aqui, já teria acabado com você. E ela respondeu: você sempre montou em mim. Por acaso tenho o costume de fazer isso com você? E ele disse: não. Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada na mão. Balaão prostrou-se no chão e o anjo perguntou a ele: por que você bateu 3 vezes na jumenta?
Eu vim para impedir você de seguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumentinha me viu e se afastou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse feito isso, você não estaria mais vivo. Mas a jumentinha estaria. Balaão então disse ao anjo: pequei. Não percebi que você estava no caminho para me impedir. Então, já que estou fazendo o que te desagrada, vou voltar. E o anjo respondeu: você pode ir com esses homens, mas fale apenas aquilo que eu disser. Quando Balaão chegou, Balaque foi logo se encontrar com ele e disse: eu não mandei chamarem você com urgência? Por que não veio logo? Será que você acha que eu não posso te recompensar? E Balaão respondeu: estou aqui, mas será que sou capaz de te dizer alguma coisa? Vou dizer somente o que Deus colocar na minha boca. Depois que Balaque sacrificou alguns animais, levou Balaão ao topo de um monte, e dali podiam ver uma parte do povo de Israel. Balaão então disse a Balaque para construir 7 altares e oferecer um novilho e um carneiro em cada altar. Depois disse a ele: fique aqui, vou me retirar e ver se o Senhor vem para me falar o que devo fazer. E Deus foi ao encontro de Balaão, que disse: preparei 7 altares, cada um com um carneiro e um novilho. E Deus disse a ele: volte a Balaque e dê a ele essa mensagem. Depois de ouvir a Deus com atenção, Balaão voltou a Balaque e entregou sua mensagem, que dizia: Balaque me trouxe aqui e me disse para amaldiçoar a Jacó e fazer ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso fazer ameaças a quem Deus não quer ameaçar? Do alto do monte eu os vejo. São um povo separado, diferente de qualquer outra nação. Quem pode contar a numerosa descendência de Jacó? Que eu morra a morte dos justos e que o meu fim seja como o deles. Balaque então disse a Balaão: o que foi que você fez? Eu chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, mas ao invés disso você abençoou a eles. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor coloca na minha boca? Então Balaque levou Balaão para o topo de outro monte, onde podiam ver uma parte do povo de Israel. E disse a ele: amaldiçoe esse povo para mim. E ele fez novamente 7 altares, cada um com um carneiro e um novilho para holocausto. Balaão disse a ele: fique aqui enquanto vou me encontrar com o Senhor. E Deus entregou a Balaão outra mensagem. Chegando ele diante de Balaque, disse: Balaque, ouça o que eu te digo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso ele deixa de agir? Por acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar isso. Não se vê nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Deus está trazendo eles do Egito e eles são fortes como boi selvagem. Não existe magia que possa atingir o povo de Israel. Não existe feitiço contra eles. Nós ouviremos as pessoas dizerem: vejam o que Deus tem feito pelo seu povo. Balaque ficou muito irritado e disse para Balaão parar de abençoar seus inimigos. Mas Balaão respondeu: eu te avisei que eu só falaria o que Deus colocasse na minha boca. Então Balaque levou Balaão a outro lugar e pela 3ª vez fizeram tudo de novo. Balaão já tinha percebido que Deus queria abençoar o seu povo, então
Dessa vez, ao invés de usar magia, ele olhou para o deserto e, quando viu o povo de Israel, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele entregou a seguinte mensagem: Essas são as palavras de Balaão. Seus olhos podem ver claramente e seus ouvidos podem ouvir claramente a voz de Deus. E é isso que vejo. Como são belas as suas tendas, Jacó! São como árvores plantadas nas margens dos rios. Suas águas transbordam e suas plantações são bem irrigadas. O seu rei será maior que Agag e o seu reino será exaltado. Deus está trazendo seu povo do Egito e eles são fortes como o boi selvagem. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. E quem terá coragem de despertá-los? Sejam abençoados os que te abençoarem, e sejam amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Balaque ficou muito irado. Já era a terceira vez que Balaão abençoava o povo que Balaque queria amaldiçoar. Então ele disse: Volte agora mesmo para sua casa. Eu disse que te daria uma recompensa, mas Deus te impediu de recebê-la. E Balaão respondeu a ele: Eu avisei aos seus mensageiros que mesmo que você me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer nada pela minha própria vontade, que vá além da ordem do Senhor. Devo dizer somente o que Deus disser. Agora vou voltar para minha casa, mas antes deixa eu te dizer o que esse povo vai fazer ao seu povo no futuro. Eu vejo em um futuro ainda distante que uma estrela surgirá de Jacó, um rei se levantará de Israel e ele esmagará Moabe. De Jacó sairá o governo que dominará todo esse lugar. E depois de dizer mais algumas palavras, Balaão se retirou e voltou para sua casa, e Balaque seguiu seu caminho. O que podemos aprender com essa história? Uma das coisas que podemos aprender aqui é que Deus é fiel à sua palavra sempre. Ele prometeu que estaria com seu povo no deserto, rumo à terra prometida. Então, nem mesmo magia nem feitiçaria conseguiu atingi-los. Nosso Deus é todo-poderoso. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que todos. Nele nós podemos sempre confiar. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Números 22 a 24. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história dos filhos do primeiro casal da humanidade? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história de Adão e Eva que contamos aqui no grande livro? Se ainda não assistiu, pegue o link na descrição para assistir depois. Nessa história, as coisas não terminaram muito bem para o primeiro casal da humanidade. Eles desobedeceram a Deus e acabaram sendo expulsos do lindo jardim que Deus tinha criado para eles. Mas eles seguiram em frente. E depois de algum tempo, Eva ficou grávida e deu à luz um menino. E colocou o nome dele de Caim. Eles estavam muito gratos a Deus pela bênção de ter um lindo filho. E depois de um tempo, Eva ficou grávida de novo e nasceu outro menino, a quem eles chamaram de Abel. Que legal! Caim ganhou um irmãozinho. Estavam todos muito felizes. Os meninos cresceram
E quando se tornaram adultos, Caim se tornou agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Certo dia, Caim trouxe frutos de sua colheita como oferta para o Senhor. Nessa mesma ocasião, Abel separou para oferta ao Senhor as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem de sua oferta. Ué, por que será que isso aconteceu? Bem, na Bíblia não é falado claramente o porquê disso, mas uma coisa nós sabemos: Deus conhece nosso coração e Ele sabe exatamente nossas intenções quando fazemos alguma coisa. E sem dúvida, Ele viu em Caim algo que os olhos humanos não podiam enxergar. Vamos ver o que aconteceu. Quando Caim viu que o Senhor tinha rejeitado sua oferta, ficou enfurecido. Até mesmo seu rosto se transformou de tanta raiva que estava sentindo. Isso não é nada bom. Então Deus perguntou a Caim: por que você está tão furioso? Por que está com cara de raiva? Olha, Caim, se você fizer o bem, você será aceito. Mas se você não fizer, o pecado chegará bem perto de você para te ameaçar. Você precisa dominar sobre ele. Não deixe ele te pegar. Mas Caim não deu ouvidos ao que Deus falou e foi falar com Abel dizendo: vamos para o campo. E ele foi. Nesse momento, algo totalmente terrível aconteceu. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Oh, não! Caim cometeu um grande erro. Ele deixou que a raiva enchesse seu coração e assim o pecado dominou sobre ele. Então Deus foi falar com Caim e disse a ele: onde está o seu irmão Abel? Mas Caim deu uma resposta desrespeitosa, dizendo: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Eu não sei onde ele está, não. Então Deus perguntou: Caim, o que foi que você fez? Escute, o sangue do seu irmão está clamando da terra. Agora você será amaldiçoado pela terra que recebeu da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não vai mais te dar o seu fruto, e você será fugitivo, errante pelo mundo. Mas Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Quando eu estiver fugindo pelo mundo, qualquer um que me encontrar irá me matar. E Deus disse a ele: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá as consequências. E assim, o Senhor colocou um sinal em Caim, para que qualquer pessoa que o encontrasse não o matasse. E assim, Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver em uma terra distante. Uau! A cada história bíblica que vemos aqui no grande livro, aprendemos o quanto a desobediência é terrível. E não é Deus quem nos castiga. Deus não é mau e nem vingativo. Ao contrário, Ele é bom e justo. Então, quando erramos, sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Colhemos os frutos do que plantamos. Você já viu alguém plantar maçã e colher melancia? Não, né? Assim é na nossa vida. Quando praticamos o que aprendemos na Palavra de Deus, colhemos sempre bons frutos. Esse é o melhor caminho a seguir.
Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!